Fala, porcada, boa noite ou bom dia para quem estiver vendo aí. Aqui é o Porcast. Nós estamos iniciando essa jornada, um piloto hoje, num dia maravilhoso. O Palmeiras meteu 4-0 no Universitário. Primeiro jogo de ida da Taça Libertadores, oitavas de final. Lindo resultado que confirma praticamente a classificação. E agora voltar para casa para jogar o jogo de volta tranquilo. Eu estou aqui com o Bruno, estou aqui com o meu xará, o Carly, estou aqui com o Vinícius e estou aqui com o Fred. Fala, galera, boa noite, tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Boa Vitória noite, de pessoal. 4-0 aí para a gente começar nosso projeto. 11 anos Muito de bem. grupo, finalmente tiramos do papel. Pois Até hoje é. a gente conseguiu assistir alguns jogos juntos e fazer um churrasco. Agora, em 11 E agora anos... o projeto é fazer um canal. Vamos lá, vai dar certo. Bom, eu queria falar então o que eu vi do jogo. Eu achei que a escalação, o Abel cantou a bola nos 15 minutos do último jogo contra o Ceará. Ele ouviu as críticas. Eu acredito que o impacto da derrota para o Corinthians trouxe aí uma pressão para que ele também ouvisse um pouco mais a torcida, de certa maneira a imprensa, que ele disse que também não se dirige pela imprensa. E no final ele deu a chance e deu certo, né? E aí ao dar certo, o Flaco, eu até brinquei com a turma aqui, o Flaco foi um falso meia, a gente sempre tem um falso 9, ele foi o falso 10. Mas na função de segundo atacante, ou de atacante que está flutuando, o Flaco teve uma função fundamental no jogo de hoje, foi o melhor jogador em campo. O que você acha, Fred? Qual a sua opinião aí? Só uma coisa, pessoal, o Pedro tá esperando para entrar aqui, tá aguardando o moderador. Opa. Ah, é? Libera o Pedro aí, xará. Fala, Fred. Pedro? Concordo totalmente. Primeiramente, nosso advogado. do mundo. Aí, caralho. Chegou. Nosso advogado. Caso alguém. Agora sim, estamos aparados. Dois advogados. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Pela legislação. Vai lá, Fred. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês aqui nesse piloto, desse projeto aqui bacana. E concordo muito, Marcelo, com você. Acho que o Abel foi muito feliz. Marcelo, o Abel foi muito infeliz 2 semanas atrás em algumas conotações que ele teve. Acho que ele entendeu um pouco do recado da torcida. Acho que a torcida, sim, se exaltou um pouco, talvez. Mas acho que talvez foi importante aquilo e entendo que o Abel tenha enxergado um pouco isso. Fui muito feliz. Acho que, de fato, a escalação de hoje foi bastante aderente ali ao que nós precisávamos e 4-0 encaminha muito aí o nosso resultado aí. Estamos já virtualmente classificados para as quartas de final. Só uma hecatombe, né? Sem dúvida. Uma tragédia. Não colocaria a gente aí nessa próxima fase. Então, muito legal aí a gente começar esse projeto com um resultado tão bacana. Sem dúvida. E aí, Vini, o que você achou? Olha, prazer imenso estar aqui primeiramente. Eu estava até vendo no WhatsApp aquele grupo que a gente tinha daqui, né, do podcast. Eu nem lembrava da existência, mesmo a gente tendo falado tantas vezes. Mas partindo para o jogo, é muito do que vocês disseram, né? Bruno vai se lembrar bem, eu não lembro do restante do grupo, mas quanto tempo a gente fala dessa formação 4-4-2 com o Flaco e Vitor Roque no ataque. Os pontas do Palmeiras não estão dando certo, não deram certo. Eu acho que o Abel estava insistindo muito numa teimosia de manter os pontos, manter a escalação e não jogar de acordo com a característica dos jogadores que a gente tem, né? Tava querendo meio que congelar, meio que ficou amarrado com aquilo. E o Flaco foi realmente o nosso melhor jogador hoje, que, graças a Deus, a gente foi mais uma casa, eu acho, ele achar essa formação, igual quando aconteceu quando o Veiga machucou, e ele teve que improvisar com o Felipe Anderson na ponta, o Estevão de meia encaixou o time. Eu acho que foi muito disso. O jogo passado forçou um pouco ele a utilizar essa formação, esse estilo de jogo, e deu certo. Algo que a torcida pedia há muito tempo, gente aqui no grupo pedia há muito tempo,
e encaixou. Pegamos um time bem frágil, óbvio, mas é isso. Tem que pegar time frágil, tem que enfiar a sacolada mesmo e ganhar da melhor forma possível. Espero agora que a gente mantenha, né, esse ritmo e essa escalação. Agora é Botafogo. Botafogo é só um bairro, vamos lembrar, né? Exatamente. E aí, Brunão? Fala, senhor Maché. Bom, galera, é um prazer aí ver esse projeto sendo concretizado. Há 11 anos atrás, eu resolvi chamar uns amigos palmeirenses aí, um da faculdade, outros que eu conheci da época do colégio, outros que eu conheci indo para o jogo, outros que eram amigos de amigos, todo mundo virou amigo e estamos nessa aí desde 2014 já, então para mim é um prazer muito especial ver todo mundo aqui começando esse projeto juntos. E bora já cut it to the chase, vamos pro jogo. Acho que foi... já tinha dado muitos sinais de que essa formação com Flaco e Vitor Roque juntos ia funcionar, né, desde o jogo passado. Como o Vinícius falou, é uma coisa que a gente lá no grupo, eu lembro de eu ter falado muitas vezes, e alguns de vocês também, que o time deveria tentar jogar mais pelo meio, jogar com 2 atacantes ao invés de jogar com pontas cruzando, ou então, pior ainda, quando o centroavante era o Vitor Roque, que é um cara baixo, então você joga com 2 pontas, e como é que ele vai receber bola? Ele é um cara que ele gosta de receber bola indo em direção para o gol, nem sempre progressão, né? Fazendo o pivô. Então, você jogando pelo meio com 2 atacantes ali, tabelando, recebendo a bola de trás, ao invés de tentar um cruzamento ou os pontas cortando para dentro ali, tinha tudo para dar muito certo. De fato, está dando certo. Acho que a gente está vendo algumas qualidades no Flaco que nem eram muito evidentes. Assim, acho que quando ele chegou, e até, sei lá, no primeiro 1 ano e pouco dele, a gente tinha ideia que era um cara, um poste ali para receber cruzamento, só um cara grossão que, quando muito, ia empurrar a bola para dentro, e ele tem mostrado qualidades de construção de jogo, de tabela, toques rápidos. Ele jogou meio que como um camisa 7 hoje, e acho que o Vitor Roque, como a gente falava desde o início ali, protestando contra a insistência do Abel, Vitor Roque recebendo a bola de trás, recebendo pelo meio, ele rende muito mais do que com 2 pontas isolados ali. Então, é isso. Acho que finalmente o Abel entendeu. Pena que para alguns propósitos aí tarde demais, né? Poderia ter chegado nessa conclusão há 2 semanas atrás, que a gente estaria, acho que, vivos na Copa do Brasil, sem uma eliminação para rival aí na conta, mas melhor tardar do que falhar, né? Para sempre. Então, acho que agora a gente está num outro momento. Lembrando... Meu destaque do jogo... Oi. Não, vai, continua. Meu destaque do jogo vai para o Vitor Roque, cara. Além do Flaco, que vocês já falaram bastante, acho que o Vitor Roque foi o melhor jogador do Palmeiras nos últimos 4 jogos, inclusive no jogo contra o Corinthians, no qual ele inexplicavelmente foi substituído no intervalo. E hoje, mais uma vez, assim, acho que ao lado do Flaco, acho que os dois foram tão bem um quanto o outro ali, acho que jogaram muito bem. E além dos dois, eu deixo um destaque para o Piquerez também, que vinha falhando um pouco defensivamente, mas hoje deu 2 assistências e tem apoiado bem no ataque. Agora é o nosso único lateral esquerdo, né? E é isso. Vamos agora virtualmente classificados para a próxima rodada. Muito bom. Lembrando que a gente tem gambada aqui, acho que são 3 rodadas, no final do mês a gente tem jogo contra eles, desmantelados, na casa deles, atropelar. Claro, não vale uma classificação, mas vale confirmar a liderança no Brasileirão. Então, para cima. Xará, e aí? O que você achou? Olá, boa noite para vocês. Que dia inenarrável, né? Um dia de grandes surpresas. Eu queria frisar aqui, hoje foram 4 gols e 4 grandes surpresas do nosso Palmeiras. Acho que a primeira surpresa, Abel finalmente entendendo os jogadores e fazendo jogada pelo meio. A gente não vê isso pelo menos há muito tempo, eu não lembro de ver isso, né? Luiz Adriano, 4 anos. Muito tempo atrás. Segunda surpresa, para mim, um dos melhores jogos, o melhor gol do Vitor Roque no Palmeiras até hoje. Para mim, o gol mais bonito dele, sem dúvida, foi esse gol de hoje. Incrível, golaço, frieza, bateu lindo demais. Terceira surpresa, Flaco Lopes metendo 2 gols e 2 belos gols.
E, para mim, melhor jogo do Flaco na história dele no Palmeiras. Para mim foi. Não lembro, não me recordo de um jogo que ele jogou tão bem. Teve uma goleada de Libertadores também, eu acho que em 2023, que ele fez um jogaço também. Ele jogou até também, eu acho que numa função parecida. Teve um jogo esse ano. Teve um jogo esse ano. Oxigênio no cérebro. O jogo sem oxigênio no cérebro. É isso, é verdade. O jogo que tava sem oxigênio lá na puta que pariu 5.000 metros de altitude. Foi isso. Vou pegar certinho qual foi o jogo aqui, contra galera. O Bolívar, não foi? Não, Del Valle. Suco Del Valle. Não era isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Que nunca perdia, não perdeu, só perdeu pro Palmeiras, esse filho das plães lá, não pode xingar aqui. Vou fechar aqui que eu acho que é um número sólido aqui. E a quarta surpresa. Foi contra o Cerro Porteño, não? Não, foi nessa Libertadores na altitude. Não, sem oxigênio. Sem oxigênio, tá. Desculpa, Carly, manda ver. Surpresa hoje. Foram 22 bolas chutadas. Dessas 22, 8 a gol e 4 entraram. Ou seja, quase um quarto dos chutes de chutes entraram no gol. A gente não vê uma dessa, meu amigo. Olha, se juntar os últimos 5 jogos, a gente não deu 8 chutes a gol. Quanto mais fazer 4 gols no jogo. Então, que jogo. Mas Carly, o adversário também era fraco, né? Vamos ok. Contra adversários fracos, você tem que atropelar, mas né, o adversário também proporcionou essa volumetria de ataque e de eficácia. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas que bom que conseguimos converter em gol, porque se fosse Palmeiras de talvez 2, 3 semanas atrás, ia ser talvez um gol chorado aí. Verdade. Pedroca, e aí? Tudo bem aí? Pô, que honra, que prazer falar com vocês mais uma vez. Aí, depois de tanto tempo que a gente ficou nessa expectativa desse vai não vai, finalmente saiu esse gol aqui, que tomara que seja um gol, mais um de uma goleada de podcasts. E, pô, cara, tô feliz. Eu acho que finalmente, quem diria, né? Que se o Abel ouvisse os assuntos que a gente pauta no nosso grupo, se ele ouvisse a gente, porra, custava ter feito essa porra, sei lá, um mês atrás. Verdade, né? Verdade. Quem diria que Vitor Roque e Flaco Lopes não poderiam jogar juntos, né? Meu Deus do céu, não dariam certo jogando juntos. Cara, assim, de fato, acho que a gente tem que ponderar que, pô, o Universitário é um time muito fraco. De fato, assim, pô, primeiro tempo ali dos caras, a zaga deles batendo mais cabeça que, sabe, entregando bola ali, falar, rapaz. Mas, porra, tô muito satisfeito com a nossa atuação. Eu acho que, comparado com o que a gente teve aí recentemente, nas últimas semanas, últimos meses, vamos até voltar para julho aí, época do Mundial, cara, acho que foi um grande avanço. E meu destaque vai pro Flaquito, né? E o Vitor Roque fica um pouco atrás. Eu já me conformei com o fato de que o Vitor Roque, cara, ele não precisa fazer gol. Eu vou falar um bagulho que talvez seja polêmico, mas o Vitor Roque, para mim, não precisa fazer gol. A função dele de atrapalhar zagueiro, de abrir espaço, de brigar, porra, de cavar a porra de um pênalti, cara, contra o São Paulo ele fez isso, a função dele, ele fazendo isso, para mim, cara, já tá bom. Assim, o gol que ele fizer, claro que se a gente não estiver precisando desse gol dele, evidentemente, né? Para mim é bônus, cara, mas eu acho que essa função dele, pô, recebendo a bola ali pelo meio, Flaco servindo, porra, achei que foi uma partidaça dos dois, cara, de verdade. Sim. É engraçado essa questão da vontade do jogador, né? Eu acho que ele, desde os primeiros jogos dele, ele demonstrou essa gana, essa acho que vontade de provar até para quem o contratou e depois o dispensou lá na Europa, de que ele é um cara de valor. Só que aí ele caiu no Palmeiras. Ele jogou 3 jogos com essa vontade, depois entrou numa fase, talvez porque estava esperando fazer o gol. Nós, como torcida, somos pentelhos, acho que a gente exige demais performance e a gente não entende que o cara também tem um processo ali de adaptação, o próprio treinador de entender como o jogador se enquadra, o Palmeiras como
como vocês já falaram, num sistema de jogo de alçar bolas na área para um cara que tem 1,65m, 1,68m, claramente não vai funcionar e não ia funcionar. E aí a confiança do cara foi lá embaixo. Até que em algum momento, acho que há 4 jogos atrás, ou até quando acabou ali o Mundial, que a gente voltou, empatou com o Mirassol, e aí aquela pressão em cima dele, para um centroavante que não faz gol, aí o cara parece que acalmou, baixou aquela tensão, e aí ele começou a se mostrar de novo com vontade, com garra, aí fez um gol, aí cancelaram o gol, né, impedido, aí depois no jogo seguinte ele fez outro gol, cavou um pênalti, aí engrenou, e o cara, eu concordo contigo, Pedro, acho que claramente a gente espera que o centroavante seja o homem-gol, mas não só o homem-gol, o homem que cava o erro do adversário, o homem que busca uma bola que é perdida. Hoje a discussão no grupo lá, até que o Travis, que infelizmente não está aqui, porra, o gol que o Daverson fez, os nossos atacantes não fariam. E o Vitor Roque até perdeu um hoje, né? Mas depois fez um muito mais difícil, muito mais bonito. Então, assim, é muito também de como o jogador se coloca confiante na jogada. Eu acho que o Vitor Roque realmente ele tem esse entendimento, ele melhorou muito. Para mim, realmente, óbvio, o Flaco hoje é o concurso, mas o Vitor Roque é, sem dúvida, o segundo melhor jogador do Palmeiras, e eu concordo, o Piquerez também foi sem dúvida, um ponto forte aí no time. E uma menção honrosa também ao Gustavo Gomes, né, porque fez o primeiro gol, bateu o pênalti com confiança, a gente tem sempre problema com pênaltis, então acho que isso também confirmou aí a nossa vitória. E para domingo, o que vocês acham? A gente tem o Botafogo, o Palmeiras fez 4, o Botafogo vai jogar na altitude, o Botafogo ganhou de 1-0, um gol do Arthur, e provavelmente o Botafogo vai precisar poupar para jogar contra o Porco. O que vocês esperam desse jogo? Acha que o Abel vai poupar também, vai com força máxima? Qual a opinião de vocês, Fred? Eu tenho convicção que o Palmeiras vai com força máxima, né? Acho que o Palmeiras perdeu alguns pontos aí importantes aí nesses últimos jogos. Tá muito na briga, um jogo a menos, né? E praticamente 2 contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, 2. Virtualmente empatado com o líder, né? E então eu acredito que o Palmeiras não tem por que não ir com força máxima, né? Ainda mais com uma vantagem de 4-0 e já virtualmente classificado para a próxima fase. Acredito num 2-1. Vou ser bem otimista aí com relação a esse resultado. Mudou o mood. E aí, Vini, o que você acha? Eu concordo também. Eu acho que tem que entrar com o time titular. Botafogo vai ter um jogo dificílimo. A gente resolveu, né, a questão da classificação hoje. Dá para entrar com o time misto, ou até inteiro reserva, se ele quiser. Eu acho que seria, inclusive, bom manter o time, né, para dar uma sequência, para entrosar. A gente fala que a gente repete muito pouco o time, né? Acho que nunca repetiu quase os times em 2 jogos seguidos. Provavelmente teremos a volta do Murilo, graças a Deus, né? Até tirar o Mikael, porque, nossa, é difícil aguentar ele em campo. O cara é desastrado, é pesado, marca mal, enfim. Perde o tempo da bola. Tem uma hora que ele foi dar uma cabeçada lá, cabeceou. Eu falei, mano, hoje ele afastou, tá fazendo? É bizarro. Bolas que eram fáceis de afastar, ele conseguiu afastar para dentro da área, tipo, deu um balão. Sim, se embananando com o Everton. Nossa, cara. Se a gente juntar os 3 jogadores da MLS lá, não dá um, né? Tuesta, Mikael e o Facundo também, que não falou. O Facundo até faz uns gols. O Facundo tem 8 gols. Mas eu acho fraco também. Não me também. É fraco. Voluntarioso. Em breve aqui para o que eu testaria no domingo, no fim de semana, domingo, se não me engano, né? Eu entraria com o Aníbal e o Martínez, sem o Evangelista, que eu acho que está bem abaixo também. Eu acho que bom ponto. Eu tenho uma crítica em relação ao Maurício, mas Bruno, dá a tua visão sobre o Botafogo aí domingo. Eu acho que o Botafogo talvez precise poupar algumas peças aí, como vocês já disseram, e a gente vai com força máxima. Mas eu acho que a gente poderia tentar fazer algumas coisas diferentes. Eu já sei que você vai falar do Maurício, eu acho que a gente está carente de articulação ali. Eu tentaria um Felipe Anderson titular, acho que principalmente contra o Botafogo, que tem
bons zagueiros, a gente ainda não sabe exatamente o quanto eles vão poupar de peças ali, se é que vão poupar. Eu acho que a gente precisa de mais criação, acho que não é um time tão fraco quanto o Universitário, então talvez só Flaco interagindo com o Vitor Roque ali na frente não seja o suficiente para criar jogadas contra uma defesa mais competitiva. Então eu acho que a gente poderia testar um 4-4-2 com os dois volantes que o Vinícius sugeriu ali, com Aníbal e Emiliano, com Felipe Anderson e Maurício, e na frente Vitor Roque e Flaco. Acho que uma boa formação. Minha formação, já colocaria o Mikael no banco de volta, tentaria voltar com o Murilo agora, e impressionante como as coisas mudaram, né? Agora acho que talvez a gente estivesse mais torcendo pela volta do Fux do que pela volta do Murilo. Verdade. Então, acho que o Fux sai melhor para o jogo, estava seguro, estava em uma boa fase ali na defesa, mas vamos ver como é que o Murilo volta. Geralmente ele volta pesado, cara. Pesado. Sim. E sem ritmo de jogo por muito tempo. Vamos ver como ele vai voltar dessa vez. Mas minha formação seria do meio para frente essa, e com Giai, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e o Everton. Enquanto nosso Carlos Miguel não vem, né? Polêmica essa contratação, hein? Polêmica. Charles Michael não estreia. Eu acho que todos concordamos que o Fux foi uma grata surpresa, né? Sem dúvida. Como foi? Muito bem. Acho que, se eu não me recordo bem, a gente até reclamou quando veio, mas surpreendeu positivamente. Não. Cara, o jogo que fez... Então, o que viesse era lucro, né, mano? Era só no seu Vanderlan. Verdade. Que porra. Olha só, mas o que faz um jogo, né? Porque o jogo que consagrou o Fux foi justamente o jogo contra o Botafogo no Mundial, né? Onde a gente estava com medo enorme, porque a gente tinha acabado de perder o Murilo no jogo contra o Inter Miami. Entra o Fux, o Botafogo muito mais forte que o Inter Miami. Jogo de mata-mata, oitavas de final do Mundial, puta tensão. E o cara jogou demais aquele jogo. Muito tirou bola até com sopro. Literalmente comeu grama. Nossa, literalmente. Xará, e aí? Botafogo e Palmeiras domingo. Qual a tua visão? Vai de titular, mistura? Botafogo e Palmeiras, lembrando aí da nossa rivalidade gigantesca contra o Botafogo. Não vai ser um jogo fácil, independente do próximo jogo aí da Libertadores do Botafogo. Imagina um jogo muito difícil. A torcida quer ganhar. A torcida deles, com certeza, quer ganhar da gente. Não é um jogo qualquer. Raiva. Revanche do Mundial. Eles precisam desses pontos para poder seguir aí na luta. Vai ser um jogo muito complicado, mas acho que a gente consegue aí segurar 1-0 aí. Seguindo agora, acabei de acessar umas notícias aqui. Já temos o nome da nossa dupla, Flaco Roque. Flaco Roque, se manter Flaco Roque, teremos gols. É isso que importa. Adorei. Flaco Roque, é isso. Domingo às 20h30. Acabando o jogo, o Palmeiras ganha 1-0 e colamos no Flamengo. Graças a Deus. É isso. E a gente volta aqui no podcast pro episódio 2. A gente vem aqui de novo para falar. Fala, Pedroca. É isso aí, mano. Cara, eu acho que assim, o jogo sendo fora de casa eu fico mais tranquilo. Porque no nosso retrospecto, eu falei, exato, é um fator que a gente tem que considerar, né? Quando se a gente jogasse no Allianz, a história podia ser. Essa é uma pauta que eu quero trazer depois também, tá, Pedro? Muito boa essa pauta. Muito boa. Só levantando, só levantando aqui as bolas. E. Gol Sul! E, cara, eu sigo aqui, acho que o mesmo palpite do Vini, que eu acho que, cara, 2-1, e não vai ser fácil, assim, acho que vai ser 1-1 e a gente vai fazer um 2-1 no segundo tempo ali, é um jogo pegado também pela vontade dos caras, né? Eu acho que, apesar, podem entrar ou não com o time reserva, enfim, mas eles vão entrar meio mordidos, com essa rivalidade que é mais do lado deles do que nosso. Eu acho que, né, eles têm mais isso do que a gente com eles. Mas eu também acho que a gente tem que entrar com o time titular e essa formação, né, dar uma mexidinha, sabe, uma peça ou outra ali só para testar, mas sem Pedro Álvares Pardal aí de invencionice. E, cara, precisamos desses 3 pontos que a gente não pode...
A gente não pode descolar da liderança, não, cara. Exatamente. É isso. Tem o que me assusta no Botafogo é um cara. É um cara que joga demais, nossa cria, Danilo. Esse cara é um cara que tá recém-chegado, cara fôlego, cara joga demais, corre pra cacete. É o cara que tá metendo as bolas ali no time do Botafogo. Então é o único que me põe ali um pouco de dúvida. Se ele não jogar, tamo bem. Se ele jogar, mesmo com o time reserva, ele em campo, ele faz a diferença. O cara é fera. Hoje ele não jogou bem, assistiu o jogo do Botafogo, mas ele é muito bom para mim. Ele era o substituto do Rios aqui. A gente pagava e sobrava dinheiro ainda que a gente ia receber do Rios. E eu achei uma grande besteira. Sim. Eu achei uma grande besteira essa política de... A gente só não comprou ele porque ele era nosso antes. Foi essa política de a gente não pode recomprar um jogador ele não que quis. A gente vendeu, Mas, que a gente vendeu por X e ter que recomprar por Y. Oi. Mas o Palmeiras já fez isso com o Arthur, que hoje está lá, inclusive, também. Sim. Né? E a gente comprou até pagando o dobro, depois conseguiu ainda recuperar o valor e vendeu mais caro. Mas eu acho que tem uma outra questão que a gente não coloca no nosso grupo lá para discussão, mas tem a ver com a seleção brasileira. Porque, querendo ou não, o caminho, jogando no Botafogo, o caminho para chegar à seleção brasileira é encurtado. Porque o técnico do Botafogo é filho do técnico da seleção brasileira. Então, tem também, de certa forma, um assessment feito diretamente no time que está olhando e fala, cara, esse moleque aqui, ó, meu camisa 5, ele é um 5-8, você não tem esse cara na seleção, você tem um Casemiro que está envelhecido, ele é igual ou melhor que o Casemiro, com fôlego, põe ele. Você acha que o Ancelotti não vai levar ele com o filho dando chancela? Tem relatório todo dia. Então eu acho que isso pesou um pouco também na decisão do Murilo. Não foi só o Palmeiras, tem a decisão do jogador também. Pode ser, mas eu acho que a gente estava muito carente dessa posição, a gente deveria ter ido com força máxima. Eu não sei nem se as propostas foram equivalentes, mas se foram, acho que a nossa tinha que ser até maior, porque ele já deu certo. Ele chegou a pôr proposta? Não se sabe. Não sei se a gente não sabe o quanto tentaram, né? A negociação do Botafogo foi muito rápida. Então, pode ser que tenham até sondado, tentado, conversado, perguntado, isso a gente nunca vai saber, mas eu acho que era uma chance. Eu acho que, na verdade, ele seria mais do que uma reposição ao Rios, seria um upgrade em relação ao Rios. Apesar dele ser mais um 5 do que um 8, ele joga nas duas posições e ele sabe sair jogando muito bem. Então, acho que foi um grande vacilo. Hoje mesmo eu vi uma matéria falando sobre o que já mudou no Botafogo em 2 jogos de Danilo, basicamente, e o quanto ele está conseguindo qualificar ali a ligação da defesa com o meio-campo e até do meio-campo com o ataque. Então, aquela assistência que ele deu de Toni Kroos ali na estreia dele foi absurda. Eu acho que foi um grande vacilo do Palmeiras não ter aproveitado o Danilo disponível no mercado, cara. Infelizmente. Eu acho que entra muito nessa política que o Palmeiras tem agora de contratação, né? O valor pelo Danilo seria muito alto, apesar de estar na idade, ele tem 24 anos, é novo. Só que o Palmeiras acho que entendeu que não conseguiria ter um lucro, né, com esse valor. Ele saiu por 30 e poucos milhões, se eu não me engano, né, de euros, eu acho. Então, acho que é nisso. E mais um problema da política do Palmeiras, quando você fala que a gente não sabe se teve proposta, se teve alguma coisa, é isso. O Palmeiras já desistiu do Ruiz, o Palmeiras tentou outro rapaz lá que jogou Mundial também, me fugiu o nome agora. Tudo aqui é uma novela. A gente nunca chega e contrata e legal, igual o Flamengo fez, igual o Botafogo faz, ó. Chegou, é esse nome que a gente quer, contrata, já apresenta, tem notícia que a gente nem fica sabendo, nem vaza, só chegou e vestiu a camisa dos caras. Aqui não tem, tudo é uma novela, tudo é uma dificuldade, essa política de só comprar jogador novo, nunca é o cara que chega e resolve, sempre aposta. Então, eu acho que complica um pouquinho também, né, da nossa parte, isso daí. Sim, eu acho que essa é uma parte, nós vendemos muito bem, o Anderson Barros faz um ótimo trabalho. Realmente. A estrutura vem, né, de pegar esses moleques em formação na base, colocar e mergulhar eles no time principal, profissional, e depois, né, vender com poucos ou muitos jogos, mas as transações mesmo a última venda agora do Vanderlan, o valor que conseguimos no Vanderlan, cara, o Vanderlan, a gente sabe, o Vanderlan é muito inseguro, ele tem potencial, mas ele é muito inseguro sob pressão.
sob pressão ele nunca funcionou no Palmeiras. E vendemos um valor que para mim foi surpreendente. Né? Então, vender o Palmeiras vende muito bem. Mas eu tenho a mesma sensação que você, Vini. Eu tenho a sensação de que a gente, com essa política do jovem para formar e depois revender, né, se ele não vem da nossa própria base, ela deixa o time também, aí é o problema também que o Abel precisa endereçar, né? Porque o Abel ele dá um briefing, e a gente sabe, de 5 anos de Abel, quantos jogadores que são considerados aí cobrões, ele disse não. O principal deles, o Hulk. Que imagina o Hulk jogando no Palmeiras, mesmo o Dudu, quando voltou da Arábia, daquela, né, ele foi, o Abel não estava. Quando o Dudu voltou, o Abel fez bico ainda. Pô, Dudu demorou para ele começar a usar o Dudu de maneira apropriada. E Dudu depois se provou ser o Dudu. História, né, uma outra história, mas o Dudu foi espetacular nesse tempo, na volta dele também, do time do Catar para o Palmeiras. Bom, acho que a gente chega aqui a conclusão sobre o jogo de hoje, falando um pouco do futuro. Você quer trazer alguma coisa adicional aí? Você falou, Fred, queria trazer algum ponto para a gente comentar aqui. Eu queria trazer uma reflexão com relação a mando de campo. Eu tenho uma lembrança aí, 2012. Na faculdade, Palmeiras ali perigando para cair para a segunda divisão, e eu tinha um hábito meu muito frequente de sempre estar ali olhando ali a tabela, os próximos jogos, né? Puta, tem 6 jogos pela frente, o Palmeiras precisa de 18 pontos. Desses 6 jogos, 4 são em casa, na época, no Pacaembu. Puta, tranquilo, 12 pontos a gente vai fazer, né? Chapecoense, Fluminense, a gente faz esses pontos em casa. E vamos correr atrás do prejuízo fora. Você vai voltar nessa fase, cara. Vai, continua. Hoje eu sinto o contrário. Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas eu vejo um Palmeiras e Fluminense, na verdade, um Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Palmeiras ganhando de 2-1, uma virada muito bacana no segundo tempo. Eu vejo um Palmeiras pegando um Grêmio, numa Arena Grêmio, e eu com muita convicção de que a gente pode ganhar. E aí eu vejo um Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque que eu fui, inclusive com vocês, e eu não tenho a mesma convicção, sabe? E eu não sei o que acontece. Para mim é muito nebuloso isso. Então não sei o que está acontecendo nos últimos, talvez, sei lá, 6 meses. Mas, sei lá, não sei explicar. O Allianz Parque virou um obstáculo para a gente, sabe? Eu queria trazer essa reflexão. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu tenho sentido que sim. Tenho sentido que, por algum motivo, a gente está ali perdendo boas oportunidades e nós poderíamos estar muito melhor nesse Campeonato Brasileiro aí, tendo aproveitado as oportunidades do início do Campeonato Brasileiro em casa, né, que a gente deixou passar. Desde que aconteceu a emboscada ali contra a torcida do Cruzeiro e a liderança da Mancha foi presa, a Mancha parou de cantar o nome dos jogadores, a Mancha está sem liderança, eles ficaram muito tempo mal cantando as músicas, a torcida do Palmeiras dividida entre abelistas e contra Abel. Eu acho que o preço dos ingressos, que só foi baixado aqui agora pós-mundial, mas por muito tempo estava super alto, que trazia um público mais elitizado para o estádio, que consequentemente costuma cantar menos, apoiar menos. Então, acho que a soma de tudo isso foi criando um ambiente menos inflamado, que apoiava menos o time, que por muito tempo o elenco não teve o nome cantado no estádio pela própria Mancha. Acho que a briga da Leila com a Mancha também, que impede os caras de montarem mosaicos, enfim, acho que tem muitos fatores ali que fizeram com que o estádio ficasse muito menos inflamado. Assim, a gente não tem como falar que desde que o Allianz foi inaugurado ele nunca foi o caldeirão, porque foi. Eu lembro bem na Copa do Brasil ali que eu fui em vários jogos, aí, principalmente com o Maché, que teve alguns jogos ali que foi um baita caldeirão, contra o Fluminense, a final contra o Santos, Internacional, enfim. Eu acho que o Allianz já teve
um aspecto de apoio muito grande. Esses dias mesmo eu mandei lá no grupo um retrospecto, acho que de 2021, não sei exatamente quando foi, mas a gente estava 30 e tantos jogos sem perder em casa. Então, assim, a gente estava com dificuldade fora de casa e estava indo bem em casa, era o contrário de agora. Então, acho que, Carlos, se puder parar de mudar a visualização aí do negócio, agradeço. Vou botar o nome de vocês. Eu acho que, enfim, acho que todos esses fatores fizeram com que a gente tenha um estádio, um ambiente dividido que não apoia tanto a torcida, não apoia tanto o time, mas por outro lado, contra o Corinthians, eu acho que apoiou bem e também não deu resultado. Então, acho que o time talvez tenha começado a ficar tenso toda vez que joga no Allianz. Acho que foi se criando esse ambiente mais negativo, que reverberou no mental ali, no moral do time, e a partir de determinado momento chegou uma hora que toda vez os jogadores ficam mais nervosos jogando dentro de casa do que fora de casa. Fora de casa eles sabem que os gritos, os xingamentos não são da torcida adversária, então eles não se importam. Então acho que é isso. Acho que eles jogam mais sem pressão fora de casa do que dentro de casa. Eu concordo. E tem outra questão também que a gente já falou lá no grupo, e para mim o torcedor de estádio, o perfil do torcedor de estádio mudou. O perfil da pessoa que vai a o jogo no Allianz, o jogo lá na Arena do Gambá, na Bambi, todos esses lugares aí que a gente sabe, o perfil é outro, é um cliente, não é mais um torcedor apenas. Óbvio que somos todos torcedores no estádio, mas você vê pelo comportamento das pessoas dentro do estádio, a gente que vai bastante, aí o cara tá lá, nada contra quem tá indo pela primeira vez, faz uma selfie, quer tirar a foto, mas você percebe que as pessoas, elas vão para ver ali, elas querem ver como se estivesse assistindo um filme, uma peça de teatro, e elas querem o final feliz. O final feliz é a vitória. E o clima, ele fica ali, o estádio fica parado, óbvio, às vezes o time também não empolga o estádio, a torcida fica esperando o time, mas eu tive a oportunidade, a chance, de ter a presença lá no Mundial, e claramente a questão não é valor, porque lá a torcida claramente era uma torcida que poder aquisitivo maior, porque é caro viajar, ou quem mora nos Estados Unidos também teve que pagar por esse ingresso. Talvez a motivação do jogo fazia com que a torcida ficasse o tempo todo inflamada, sem ofender jogador, e o jogador errava também. Aquele jogo contra o Porto, cara, 0-0, um monte de chance perdida, a gente saiu frustrado do estádio. Depois dos outros jogos, o jogo contra o Inter Miami, que a gente também saiu cantando, mas ia ser uma tragédia empatar com o Inter Miami. Mas a atmosfera da torcida, ela era completamente diferente, porque a torcida estava ali empurrando o time. No Allianz, eu tenho a sensação de que não é de agora, vocês falaram de 6 meses, eu acho que tem mais tempo. Para mim, me parece já um período de... Acho que desde a final do Paulista contra o Água Santa, aí começou o Brasileiro, aí eu fui até um jogo, Palmeiras e Botafogo, que não, acho que esse foi em 2023, mas teve um jogo no Allianz que eu acho que foi esse mesmo, no Palmeiras e Botafogo, cara, a torcida morta, cara, a torcida, nós estamos aqui cantando pro campeão paulista, o cara que o time que acabou de ser bicampeão brasileiro, tricampeão paulista, incendeia o jogo, vamos para cima. E não, a torcida tá lá, sabe, esperando o time incendiar ela. E aí eu acho que a gente ficou também, de certa maneira, e o palmeirense é assim, eu sou mais velho que vocês um pouco, o Palmeiras viveu fases horrorosas, o Fred trouxe uma aqui tenebrosa, esse período foi horroroso que nós vivemos aí 2002 até 2015. Mas, cara, esse período de agora ele é extremamente vitorioso. E a gente tem que apoiar o Abel, a gente tem que apoiar o time. Óbvio que o Abel é o pardalzão, tem hora que faz umas besteiras, pelo amor de Deus. Mas não dá para dizer que os caras não têm capacidade, porque os caras têm capacidade. E eu acho que falta isso, a torcida ela não acredita, é mais fácil xingar o cara e criticar, ou ficar calada, e aí ver lá a Mancha fazer as atrocidades que faz, do que propriamente apoiar o time. Então, eu tenho a mesma sensação que vocês, mas eu não acho que o problema esteja só no estádio. Eu acho que o problema está numa junção de fatores. É o time,
É o perfil do torcedor, é a briga da mancha. O Bruno definiu bem aí vários momentos aí, e isso para mim é o que gera essa apatia dentro do Allianz Parque. Eu sei que a gente precisa passar para outro tema, mas se eu puder só completar rapidinho sua fala, Matias, porque eu acho que você trouxe uma coisa que me lembra um pensamento que eu tenho há um certo tempo já. Você falou da diferença da cooperação da torcida no Mundial, lá nos Estados Unidos, versus aqui, né? Por mais que lá seja uma torcida ainda mais elitizada. Cara, eu acho que tem um relaxamento natural do torcedor pela quantidade de títulos que a gente ganhou nos últimos anos. E lá no Mundial, seja o Mundial de Clubes, seja um eventual intercontinental aí no final do ano, enfim, eu acho que tem aquele gosto do vamos, gente, só falta esse, sabe? Esse é o título que a gente quer, esse é o título que a gente precisa ganhar, e do apoio total, time com concentração total. Eu acho que tem esse aspecto de tipo, brasileiro a gente ganhou 3, 4 nos últimos anos, Copa do Brasil, ganhamos 2 Libertadores. Então, assim, tirando fases finais de Libertadores, você pega um jogo de meio de tabela de brasileiro, tipo, teve um jogo que eu fui recentemente contra o Bahia, acho que foi em final de 2023. Cara, a torcida tava um túmulo também. Eram jogos normais, jogos que não são clássicos, jogos que não são ali finais de Paulista ou de Copa. Paulista e Copa do Brasil, acho que só final. E Libertadores, beleza. Aí das quartas em diante, acho que são momentos ali de clímax, mas tirando esses jogos, cara, acho que a diferença da cooperação da torcida para o Mundial é por conta disso. A gente está acostumado a ganhar, cara. A gente não está mais sofrendo que a gente sofria. Cara, a Copa do Brasil... Que delícia ver o Gambá se fudendo, né? Eles vão se fuder agora. A Copa do Brasil de 2015 foi um dos títulos mais especiais da minha vida, porque a gente estava vindo de um período muito complicado e ali foi a virada de chave. Então, assim, ali era um caldeirão por conta disso. Agora a gente está no período que a gente está acostumado a ganhar tudo. Então, acho que esse é mais um fator que se soma a todos aqueles que dificultam o ambiente hoje em dia no Allianz. Tá certo. Pedrão, Xará, vocês querem contribuir alguma coisa a mais aí ou a gente muda para o último assunto porque já estamos aqui há algum tempo? Podemos seguir. Segue o jogo. Tá bom. Vai lá, quem quer trazer o último ponto aí? Eu queria só fazer uma prévia. Vocês falaram rapidinho sobre o jogo contra o Corinthians, está chegando aí no dia 31. E eu fui dar uma olhada aqui, o tempo de recuperação dos desfalques do Corinthians, e provavelmente nenhum dos 3 vão estar em campo contra nós, tá? Memphis e Yuri com certeza não vão estar. Então, cara, é a nossa chance, pelo amor de Deus, de não vacilar contra os caras de novo, porque não dá. Yuri mais só volta em novembro. Eles E eles estão no meio de jogos de Copa do Brasil, se não estou equivocado, né? O Yuri só volta em novembro, o Memphis não tem data e o Carrilho... O Memphis falaram de 4 a 6 semanas. Então, o Carrilho também não joga mais essa temporada. E fora o transfer ban aí, que tá correndo o risco deles perderem ponto. Tem um monte de consequência aí também. Exato. Ó, vou te falar quais que são os jogos deles. Peraí que eu tô tendo que baixar a tabela aqui, eu não tava achando. Agora eu achei. Quando você pega, o que me pega muito é que eles pegaram uma próxima fase muito tranquila, né? Pegaram o Atlético Paranaense, time. deram muita sorte. Mas vocês acham o Atlético Paranaense fácil? O Bambi foi lá e se... É o único time de Série B das quartas da Copa do Brasil. Isso não quer dizer absolutamente nada. O Atlético Paranaense tem torcida. Se fosse para escolher acho que eles escolheriam o Atlético Paranaense, cara. Pode não ser garantia de vitória, mas acho que era o mais fácil. Eles estão fora da zona de classificação. São Paulo foi incompetente. Não, também. O primeiro jogo, o São Paulo foi muito melhor. Tomou São 11º, eu acho. O segundo jogo, o foi expulso no começo do jogo. Quase igual a nível com a gente ali. Aí matou os caras. Bom, mas o Bambi para mim, vacilou. Agora, o São Paulo está jogando melhor, na minha opinião. No geral, esqueçamos aqueles 2 fatídicos jogos contra o Corinthians, né? Mas o São Paulo, no retrospecto aí os últimos 10 jogos, tem um track record, tem um retrospecto melhor do que o Corinthians, né? Olhando o futebol. Vamos esquecer aqui agora a rivalidade. Então, o São Paulo perder para o Atlético Paranaense, para mim, é um indício de que, sendo um time melhor, o Atlético Paranaense não é essa porcaria toda que a gente, por estar na Série B e estar lá mal na classificação, a gente está apontando.
Eu acho que esse jogo do Gambá, para eles, é um jogo complicado. Principalmente jogar em Curitiba. Curitiba é complicado jogar lá. Eu lembro do nosso jogo, Palmeiras Prime, 2022, a gente tomou lomba lá. Não, e vai ser porque o Gambá não tem ninguém também, né? Então, é isso. Eu tava olhando aqui, ó. Vai ter o jogo contra. Eles vão jogar contra o Atlético Paranaense dia 27. Nosso jogo é dia 31, 4 dias depois. Só que o jogo da volta do Atlético Paranaense é só no dia 11. Acho que tem data FIFA depois, tem uma data, né? FIFA. Data FIFA que pode prejudicar a gente, porque no caso deles, o Memphis, por exemplo, já vai estar fora anyway. Então, assim, talvez essa data FIFA prejudique mais a gente do que eles. Mas a gente vai pagar um jogo, Bruno. Eu tenho um jogo, acho que Palmeiras e Santos. A CBF vai colocar esse jogo na rodada de Copa do Brasil. O Palmeiras ia folgar, o Palmeiras vai matar um dos jogos em atraso. No dia 27, provavelmente. Provavelmente. Tomara que seja na data do segundo jogo, no dia 11. O Palmeiras tem 2 jogos a serem, né, que estão aí para trás. Esse é um e o outro jogo, se eu não me engano, é contra o time lá do Sul, que ganhou do Corinthians aí no domingo. Juventude. Juventude. São esses 2 jogos que o Palmeiras tem pendentes. Então, o jogo do Santos vai ser pago aí. Mas voltando ao Corinthians, a gente vai pegar o Corinthians pós-Copa do Brasil desmantelado e a gente, um time inteiro pronto para ganhar dos caras, né? Provavelmente aí, se não estiver liderando o brasileiro, a 1 ponto, 2 pontos do líder. Quando então, tá tudo fácil assim é que me preocupa, viu? Mas a gente, cara, eu acho que os caras acordaram, os caras perceberam todo o impacto que teve. Eu duvido que os caras vão entrar mole para esse jogo. A gente falou isso também pro segundo jogo, né? Mas eu duvido que os caras vão entrar mole nesse jogo aí se o Palmeiras estiver aí liderando o campeonato, cara. Vale o campeonato esse jogo. Se a gente ganha esse jogo, é uma sequência que a gente pega o Sport, a gente pega o Botafogo, a gente pega o Sport e a gente pega os Gambás. Não é isso? Você tá com a tabela aí? Então, a gente tem esses 3 jogos. Teoricamente, o Botafogo não é um jogo fácil, mas é um jogo acessível. O jogo do Corinthians não é um jogo fácil, mas também é um jogo acessível pela condição do adversário, né? Não precisamos aqui falar. Ok, é clássico, mas é diferente. E o jogo contra o Sport, cara, bônus round. O Palmeiras tem que entrar, tapa na cara do Sport. O jogo é em casa, no fatídico Allianz do Fred. Mas é tapa na cara, tem que atropelar, fazer o jogo que fez hoje. Então, assim, são 9 pontos. O jogo é lá, se tá na conta. O jogo é lá. Sim. São 2 jogos fora e um jogo em casa. Mas esses 2 jogos fora, Botafogo e Corinthians, o que eu estou dizendo são jogos acessíveis. É possível ganhar. É isso que eu estou dizendo. Sim. Enfim, depois a gente vai pegar uma sequência mais tranquila. Inter, Fortaleza, Bahia e Vasco. Então, se a gente pontuar bem nos 3 jogos anteriores aí, acho que a gente tem como fazer uma sequência aí de, sei lá, 4, 5 vitórias. Aí é para levar o campeonato. É isso. E a gente está numa fase aí de, se você pegar, a campanha do Flamengo é ótima em número de pontos, mas a do Palmeiras também é essa. A gente olha o retrospecto dos anos que nós ganhamos o campeonato, a gente, na mesma quantidade de jogos, não tinha os pontos que nós temos. Então, acho que isso é um fator fundamental aí. Muito bem, gente. Eu acho que chegamos ao fim desse primeiro piloto aqui. Considerações finais, Fred? Acho que o Palmeiras tem que mirar aí muito forte no brasileiro, né? A gente deixa passar aí uma oportunidade fácil de ganhar um título nacional, que eu acho que é um título nacional muito fácil, que é a Copa do Brasil. É uma campanha, é um roadmap muito mais tranquilo do que o Campeonato Brasileiro, né? Que são 38 rodadas, e nós sabemos quão difícil é, né? E foco na Libertadores, né? Quem sabe aí se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores sendo o time brasileiro. E isso é um sonho. Acompanhando isso aí. Muito bem. Vini, considerações.
manter o time que encontrou agora, né, com a formação ideal, acho que ajustando uma peça ou outra, para dar sequência aí e pegar principalmente moral, né, que eu acho que está faltando um pouco para esse time. A gente sabe que ali ninguém desaprendeu a jogar bola, eu acho que é muito questão de cabeça e pegar confiança, né, então é tentar manter para dar uma sequência boa para o time e seguir em frente, né, melhorar nosso futebol, como você trouxe agora uma sequência que é possível, só que a gente precisa voltar a jogar bola, né, então acertando isso, eu acredito que temos futuro ainda esse ano, um futuro bom. Muito bem. Muito bom. Brunão? Bom, acho que feliz pelo resultado de hoje aí. Acho que o Abel, por favor, pare de mudar o time e entre com o nosso time sugerido aí no domingo, só trocando a dupla de volância ali pelos dois gringos, né? E acho que vale dar uma Tira o Mikael, pelo amor de Deus. uma testada no Felipe Anderson ali como meia no lugar do Sousa. E obviamente o Mikael saindo para a entrada do Murilo, mas acho que o time é esse, acho que vamos tentar manter esse esquema com dois atacantes, acho que tem tudo para a gente conseguir arrancar ali no mínimo um empate do Botafogo, mas se Deus quiser uma vitória. Acho que já estamos classificados para a próxima fase da Libertadores, né? Acho que não adianta nem... Dá para dizer, né? Não vai acontecer, já estamos nas quartas. Então, acho que a gente ganha um respiro bom aí na Libertadores e vamos focar no Brasileiro. Acho que o momento de foco total para tentar assumir a liderança e ganhar o jogo contra o Santos, que foi adiado, é fundamental, cara. A gente faz a conta contando com os pontos a menos que a gente tem por jogos a menos ali. Se a gente vacilar, é ali que a gente perde o campeonato. Então, acho que é isso. Estamos mais próximos da formação ideal, o futebol tem se encontrado. Acho que as coisas estão mais claras agora na cabeça do Abel e bora para cima no Brasileiro. Boa. Xará, considerações? Com certeza, acho que o jogo de hoje, apesar de ser um jogo fácil, conseguimos aí ter um bom resultado e com isso não serve para empolgar, mas serve para motivar aí essa reta final do ano aí, para que a gente consiga voltar à boa fase e quem sabe aí finalizar o ano com a Libertadores em mãos e, quiçá, o Brasileirão, né? Temos time para isso. Agora o time tem que jogar e o time tem que ser conciso, tem que se manter, né? Abel, por favor, sem inventar, vamos com tudo. Acho que dá. Pardal. Pedroca, considerações finais. Cara, jogos como os de hoje acho que são importantes justamente para a gente, né, recuperar a confiança do time, dos jogadores. É isso que você falou, né? Voltando ao tema lá do Vitor Roque, né? Ele conseguir a confiança que ele fez nos últimos jogos. Então, e também a torcida, né? Dar uma acalmada na torcida para a gente poder voltar numa lua de mel aí com técnico, time, torcida, todo mundo mais calmo. Estão mais calmos? Eu estou mais calmo, tia Leila. Estão mais calmos, sabe? Estão mais calmos. É o Charles Henrique Pédia do Palmeiras. Charles total, né? Sabe o que vai ser engraçado? Agora ver, porque, óbvio, tem os canais aí dos colegas que fazem canal também, a turma dos jumensos. Porque quando ganha, o time é o melhor do mundo. Quando perde, fora Abel. Quero ver, eu vou assistir uns 4 aí, só para ver a gente cornetar no próximo, porque é sempre assim, né? Quando vai bem, é o melhor do mundo, ganha do Barcelona, ganha do Real Madrid, ganha do Paris Saint-Germain. Quando vai mal, tem que demitir todo mundo, é uma merda, nada funciona. Então, eu acho que o sucesso está sempre no equilíbrio. O Palmeiras é um time muito competitivo, é o que o Paulo Nobre sempre falava. Não vamos ganhar todas, mas vamos estar disputando todas. É isso, nós estamos disputando todas. É isso, e acho que essa é a nossa... Cara, olhar para os rivais e ver os caras batendo cabeça porque não tem time, não tem dinheiro, estão tudo fodido. E a gente aqui está brigando porque a gente perdeu um jogo de um campeonato, óbvio, era importante, mas a gente está disputando os outros com muita força, né? Então, acho que a gente também tem que ter essa, como torcida, o entendimento, cobrar. Concordo com o Vini, tem que parar de ser pardal, tem que parar de ser arrogante, ouvir um pouco mais a torcida, que nem sempre vai estar certa,
ouvir quem é bom jornalista, que também nem sempre vai estar certo, como o técnico também nem sempre estará certo. Mas eu tenho convicção que o Palmeiras tem condições de ganhar aí tanto o Brasileirão quanto a Libertadores. Então é isso, galera. Boa noite aí. Bom dia para quem está vendo durante o dia. Valeu, obrigado pelo apoio. E no próximo jogo a gente está junto aí de novo. Valeu. Até domingo. Valeu, pessoal. Até domingo. Valeu.